Agora, ainda nessa questão de linguagem apropriada, a gente traz uma outra pergunta que tem a ver com o dilema de se ensinar sobre a Trindade, né? Sempre que a gente tenta falar sobre a Trindade, a gente vê as pessoas levantando diversas ilustrações. Já ouvi a ilustração, por exemplo, da água e os 3 estados, já ouvi ilustração do ovo, da casca, a gema, a clara, não sei o quê, várias ilustrações. E aí eu quero saber do senhor quais são as ilustrações mais conhecidas que acabam descambando para alguma heresia, porque essas, por exemplo, que eu citei, principalmente a da água, ela descamba para uma heresia, inclusive, que muito conhecida, já foi refutada há muito tempo, mas as pessoas ainda continuam usando. Então, quais são as ilustrações mais conhecidas que a gente tem que tomar cuidado porque elas vão para heresias? E qual a utilidade da gente usar ilustrações, por exemplo, para ensinar principalmente crianças, que vão ter mais dificuldade de simplesmente receber uma definição, talvez, teórica. Então, como ensinar, né? Essa é uma boa pergunta, Saor. E eu preciso tentar aqui seguir a sabedoria bíblica para responder a essa pergunta. Então, o que eu quero dizer por sabedoria bíblica? É assim, em primeiro lugar, a Escritura não usa analogias para a Trindade. Não é curioso? Deus não tem dificuldade de usar analogias para alguns dos seus atributos, mas para a Trindade não tem analogia. Historicamente, tiveram analogias como Pedro, Tiago e João são 3 pessoas, mas uma humanidade. Então, essa é uma analogia, só que ela é uma analogia que tendia ao triteísmo. Entendi. Então, eu pensei que era exemplo, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas a ideia era tentar, na época em que, por exemplo, alguns tinham uma tendência platônica, eles queriam dizer que era uma humanidade só, mas eram expressões pessoais dessa humanidade unida, né? Una. Então, essa é uma expressão ruim, tanto é que um dos pais capadócios que a gente mencionou aqui numa resposta anterior, o Gregório de Nissa, fala sobre não 3 deuses. Ele escreve um livro chamado Não 3 Deuses, e aí ele vai explicar a analogia que já tinha sido usada de Pedro, Tiago e João e tal. Mas é uma analogia complicada, tem suas limitações. A que você colocou da água é uma famosa para o outro extremo, que é mostrar Pai, Filho e Espírito não como 3 deuses, mas como 3 manifestações diferentes da mesma coisa. O problema é que aí a água ou está no estado líquido, ou está no estado sólido, ou está no estado gasoso. É uma das 3, não conjuntamente, não é? Então esse é o chamado modalismo, que também é uma expressão heterodoxa, herética, que foi rejeitada na história da igreja. Essa do ovo é uma outra que também surgiu bastante na história da igreja, é do sol, luz e calor, para tentar falar, né? Só que eu acho que a limitação das analogias, Saor, é com o fato de que analogias são tentativas de reduzir a linguagem palpável ou compreensível, alguma coisa difícil de conceber. A escritura, no meu entendimento, ela é analógica em vários momentos. O exemplo que eu dei aqui, né, as pegadas do Senhor destilam fartura, né? O Senhor está fazendo analogias de o que significa por onde ele passa, existe fartura, usando linguagem de alguém que anda e passa por um lugar. Essa é uma linguagem analógica. Porém, não significa que a Escritura use analogia para tudo, e ela não usa para a Trindade. O que a gente tem, então, historicamente, ao meu ver, é que as analogias mais fizeram mal do que bem, porque elas têm tendências a expressões equivocadas. Tá? Então, tudo bem. Então, como é que nós vamos ensinar a Trindade para as crianças? Primeira coisa, vamos lembrar que na Escritura nós temos muitas coisas que a gente aprende gradativamente. E as crianças também vão aprender sobre a Trindade gradativamente. Se é difícil para a gente que é adulto conceber algumas coisas, que dirá para os pequenos? Só que a Escritura tem uma forma de explicar isso, que é na relação pessoal. Então, por exemplo, quando o pai fala com o filho, a gente não tem que dizer assim, mas é um Deus, viu? Mas não pense em coisas separadas, não, é um Deus. Porque o filho se apresenta assim. O filho fala assim, eu vim fazer a vontade do pai. A minha comida é fazer a vontade do pai. Pai, eu quero que eles experimentem um amor com que me amaste. E o pai fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Esse tipo de linguagem de pai e filho, de tal forma que os dois são muito unidos, é usado na Escritura. Quando for falar com os pequenos sobre a Trindade, fale sobre o pai e o filho. Depois explique sobre o Espírito. Faça que nem a Escritura faz. Isto é, vá devagarzinho dizendo que o nosso Deus é um Deus que não era sozinho antes de criar. Ele já tinha um filho e já existia um Espírito. E esse Deus ensina pra gente que, assim como o pai ama o filho ama o pai, que nós na igreja também temos que amar uns aos outros. Então imagina um pai ensinando que o papai não é um modelo para entender Deus. É o contrário, filho. Deus é o modelo para entender como é que o papai tem que ser. Isto é, a paternidade não é projetada de mim para entender a Deus. É vinda de Deus para moldar a mim. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Isso ajuda a gente a ensinar os pequenos, devagarzinho, o que significa o pai ter um filho. O filho não querer nos deixar sozinhos. Então, ele tanto não quis deixar a gente sozinho que quando ele subiu aos céus, crianças, ele mandou um outro consolador, ele fala. O Espírito é alguém para confortar a gente, animar a gente. E ele é Deus. Aí é claro que virão as perguntas do tipo, então são 3 deuses, não é? Mas a sacada que eu acho para ajudar as crianças não é dizer, não, Deus é que nem ovo, Deus é que nem sol, Deus é que nem a água. Não é bom. Eu não acho que analogias fizeram mais bem a ponto da gente querer utilizá-las. Eu tenho a impressão de que elas tendem a ser mais maléficas. E quando eu falei no começo da minha resposta de usar da sabedoria bíblica, é que a Bíblia não deu analogias para a Trindade. Então eu tenho a inclinação de pensar que, antes do que compará-la a alguma coisa, é melhor eu fazer como a revelação fez. Então, primeiro, ensine para as crianças sobre o pai e o filho, porque a Escritura fala bastante disso. Depois ensine sobre o envio do Espírito. E aí, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão ganhando concretude no entendimento dessas relações intertrinitárias. Eu acho que isso é usar a sabedoria da revelação.